Questão número 26. Considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa é... Bom, pessoal, essa questão ela é bem simples, mas requer relembrar a matéria lá do 7º ano do ensino fundamental, que a gente trabalha mudanças de unidades, de medidas, tá? Quando eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro, ou seja, expoente 1, a gente está trabalhando a ideia do comprimento. Quando eu tenho metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, ou seja, expoente 2, significa que eu estou trabalhando com área, duas dimensões. E metros cúbicos, decímetros cúbicos, expoente 3 no caso, significa que eu estou trabalhando com volume. E dentro de cada uma delas a gente tem uma transformação diferente, mas bem simples, tá? Tirando os dados do problema, eu tenho que no corpo nós temos 5,5 litros de sangue, aproximadamente, ok? E que existem 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Esses são os dados importantes que são retirados do problema. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar com que as duas unidades sejam iguais, para eu poder resolver qualquer tipo de operação aqui. Então é o seguinte, uma coisa que eu tenho que me lembrar é que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Como 5 milhões de glóbulos vermelhos está por milímetro cúbico, eu vou fazer com que os litros virem milímetros cúbicos. Então eu estou dizendo que 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Então 5,5 litros eu vou ter 5,5 decímetros cúbicos. Vamos entender essa tabela então aqui. Essa tabela nos auxilia a fazer a mudança de unidade, tá? Se eu quero passar de metro para decímetro, de quilômetros cúbicos para hectômetros cúbicos, para decímetro ao quadrado para centímetro ao quadrado, tá? Essa tabela então nos auxilia, mas para relembrar ela, como é que a gente utiliza, cada uma delas tem um fator de multiplicação ou divisão de acordo com a mudança que a gente quer fazer. Dentro do metro, o nosso fator é o 10. Tá? Então se eu quiser passar de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 10. Para centímetro, multiplicar por 10. Então sempre quando eu estou indo para a direita, eu multiplico. Se eu passo para a esquerda, eu começo a dividir. Então, se eu sair do centímetro e quero ir para decâmetro, eu vou dividir por 10 3 vezes. Se eu quero passar do hectômetro para o centímetro, eu vou multiplicar isso por 4 vezes o 10. Certo? Então sempre quando eu vou para a direita eu multiplico, quando eu vou para a esquerda eu divido. Essa é uma das regrinhas práticas. Outra é o que? Lembrar que cada casa que falta até onde eu quero chegar, eu acrescento um único número. Por estar trabalhando com uma dimensão, estou trabalhando somente com o comprimento. Tá? Dentro do metro ao quadrado, já na ideia da cálculo da superfície, meu fator é 100. O que significa? Cada casa que ele andar para a direita, ele vai multiplicar por 100. Cada casa que ele andar para a esquerda, ele vai dividir por 100. Porque nós estamos trabalhando com
duas dimensões. E um metro cúbico, ou volume, é por 1000. Então significa que cada vez que eu for para a direita eu multiplico por 1000, cada vez que eu for para a esquerda eu divido por 1000. Outra coisa que normalmente eu ensino é que quando a gente vai para algum dos lados e está faltando um número, a gente completa ele com 0. Tá? Então, por exemplo, toda vez que eu for para a direita e eu preciso colocar um número, eu vou poder apenas acrescentar um 0. Tá? Isso no comprimento. Quando eu falo na área, significa que eu tenho que colocar 2 zeros em cada uma dessas casas para completar. Quando eu estou falando no volume, eu tenho que colocar 3 zeros, tá? Em casas que precisem. Então, olha só. Eu quero transformar esse 5,5 decímetro cúbico em milímetro cúbico, para ter as duas unidades iguais aqui, para que eu possa trabalhar o número de glóbulos vermelhos. Então, 5,5 decímetro cúbico. Então, olha só. Ele está no decímetro, e um decímetro é a unidade desse meu número aqui. Então, ele vai aqui. 5, e completo com o que tem. Eu quero que ele vá até o milímetro cúbico. Então, significa que eu tenho que ter em cada uma dessas aqui 3 números. Então, eu vou completar eles com zeros. 1, 2, fechei 3 números. 1, 2, 3. Fechei 3 números. Seria o meu multiplicar por 1000 e multiplicar por 1000 novamente. Mais fácil é simplesmente ir completando com zeros, ok? Com isso eu cheguei ao número de litros, ele equivale, ele é a mesma coisa que 5.500.000 milímetros cúbicos. Bom, essa é uma questão que está trabalhando com vocês em relação à notação científica também. Além de fazer a transformação da unidade aqui de volume, para a gente poder calcular mais fácil essa conta aqui, ver quantos glóbulos vermelhos existem no corpo humano, eu vou ter que transformar os dois em notação científica para poder calcular mais facilmente essa multiplicação que aparece aqui. Então, os 5 milhões de glóbulos vermelhos eu também vou escrever ele aqui. E agora, os dois eu vou passar para a notação científica. Notação científica é basicamente o quê? Tu deixar uma única casa nas unidades. Ou seja, o 5 e o 5 aqui vão ter que ficar com a vírgula. E tudo que tem para trás da vírgula é um número, o número de algarismos que eu tenho ali vai ser o meu expoente. Então, olha só, 5,5 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo que tem para trás da vírgula, todos os algarismos, é o que me dá o expoente. Aqui mesma coisa, 5 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transformei as duas para notação científica. Feito isso, então, como ele está me dizendo que se eu tenho 5,5 por milímetro cúbico e eu tenho 5,5 vezes 10 na 6 milímetros cúbicos, basta eu multiplicar os dois. Bom, o que eu vou fazer aqui? 5,5 vezes 5, primeira coisa que eu multiplico, que vai me dar 27,5, vezes 10. Bases são iguais, eu tenho que somar os expoentes. Propriedade das potências, ok? Feito isso, vocês podem ver que o meu número ele não está mais na forma de notação científica.
Então, eu tenho que passar lá para notação. Significa que eu só posso ter um único número, que são as unidades. Então, essa vírgula vai andar uma casa da direita para a esquerda. Sempre quando eu ando da direita para a esquerda, o meu expoente é positivo, ele aumenta. Se eu andar da esquerda para a direita, ele vai diminuir. Então, ele está indo da direita para a esquerda. Então, ele está aumentando. Aumentando quanto? Uma única casa que ele mudou. Então, em vez de 10 na 12, nós vamos passar a ter 10 na 13. Minha resposta correta, então, letra E. Simples, né, pessoal? Um pouquinho trabalhoso aqui, só para relembrar o assunto lá do 7º ano, tá? Que é as mudanças de unidade. Transformar as duas para notação científica. E fazer a multiplicação para saber quantos glóbulos vermelhos nós temos aproximadamente, tá? Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima!